Então, aí, lembrando, temos, então, duas perspectivas de análise sintática e de parsing, né, em computação, constituência, que foi essa que nós passamos rapidamente agora, e agora entramos numa segunda, que é a dependência, né? E como eu mencionei muito rapidamente, e não dá tempo agora, mas eu posso fornecer também algumas referências bibliográficas e tudo mais, dependência, ela retoma uma tradição mais europeia de gramática, bem antiga, né, que é a gramática das dependências, né, tem o Tesnier também, e se vincula muito com outras abordagens, né, como, por exemplo, a abordagem das valências, a teoria dos argumentos. Então, como eu disse, a sintaxe de dependência é como que ela encosta na semântica, tá, mas contudo, ela é sintática, né? E para a dependência, ela vai trabalhar com a palavra, né, como unidade sintática, e vai observar que relações que as palavras estabelecem entre si, né? Uma relação de dependência, e sempre essa relação de dependência vai ser unilateral na teoria, não é que essa depende dessa como essa depende da outra, não é bidirecional, é sempre unidirecional. Por quê? Porque ela também trabalha com hierarquia, né? Então, lembrem que tanto constituência como dependência, elas têm um princípio hierárquico, né? Sempre vai ter alguma palavra que vai ser mais do que a outra, né? Só que a forma de trabalhar essa hierarquia é distinta. Então, a gente vai ver alguns exemplos aqui, né? Então, as relações no parsing de dependência, a sintaxe de dependência, são entre as palavras de uma sentença, são relações unidirecionais, e elas vão ter sempre um ponto de partida, que chama root, que seria a raiz, né? E esse ponto de partida, o root, para nós linguistas, vai ser mais o ponto de início, vai ser a palavra da qual nenhuma outra depende. E na computação, eles falam que é como se fosse uma convenção, né, um ponto de entrada para análise dessa estrutura, que é uma estrutura de grafo, né, mas as duas visões se complementam. Então, sempre tem uma raiz, um ponto de partida. Interessante, aqui está repetindo, né, então tem um ponto de partida. Há palavras, como eu disse, que são mais do que outras, são os núcleos, os chamados de governors, como se fossem os governadores, e elas possuem palavras dependentes, e essas relações são relações sintáticas que vocês já conhecem, de sujeito, predicado, objeto direto, indireto, né, oblíquos, todos aqueles papéis sintáticos, né, que vocês estudaram, né, em algum momento aí ou do ensino médio ou da graduação, e essas funções sintáticas são sintáticas, mas como eu disse, elas, por uma questão de uma alta correlação, podem ser associadas a papéis semânticos, né? Então, essa aqui é uma representação num parsing de dependência do nosso comando, né? Que era aquele mesmo, né? HAL, passe para controle manual de hibernação. Como é que eu leio esse grafo aqui, né? Então, a minha raiz aqui, sempre a raiz vai ser a forma verbal conjugada, né? Por quê? Porque o verbo é a função fundamental. Então, a partir da minha raiz, que é o ponto de entrada aqui, passe, eu vou fazer aquelas perguntas que a gente sempre faz, né? Quem passa o que para quem? No caso aqui, passe, como é um imperativo, né, ele não vai ter um sujeito, não vai ter uma realização de sujeito explícito. Por quê? Porque em português o imperativo não realiza o sujeito. Eu não falo assim, você passe. Não, é passe, se subentende que é você, né? Então, não vai ter aqui um sujeito, mas esse passe vai ter o quê? Vai ter alguma coisa vai passar para outra, né? Então, aqui não é especificamente um objeto. Os objetos, vocês lembram, objeto direto e tudo isso, geralmente são verbos que a gente chama de transitivos, que vão entrar na voz passiva, voz ativa, né? Então, no caso aqui, vocês vão ter uma preposição passe para alguma coisa, uma posição. Então, tudo que não é objeto vai ser um oblíquo, que está representado aqui, e vocês veem que a setinha, ela sai do passe, como oblíquo,
e vai para controle, que é a palavra principal nossa do grupo nominal. Essa palavra controle, que é o nosso núcleo fundamental, vai ter seus dependentes. Vai ter um dependente que vai ser, para o lado da esquerda, a nossa preposição, né? E a relação aqui vai ser de caso. Por quê? Porque o que nas nossas línguas se realiza com preposição, em muitas outras línguas se realiza com morfologia de caso, né? Então, como a sintaxe de dependência, ela tenta negociar uma posição relativamente comum para distintos sistemas linguísticos, tudo que é preposição, né, para nós, vai ser uma relação de caso. E o controle vai ter um modificador que é um adjetivo manual, que vai ser um amode, como fala aqui, e vai ter um modificador substantivo, porque de controle sai uma setinha para hibernação, que é a nossa palavra, né? Só que essa relação em português, como nós vimos antes, vai estar sempre mediada por uma preposição, que é a nova relação de caso com de hibernação. Da nossa raiz sai um arco até a pontuação final, e para a esquerda, nesse caso em particular, nós temos um vocativo, porque estou chamando o robô, né? Estou dando o comando para ele, Hall. E aí, então, tem um arquinho que indica que da minha raiz sai um vocativo, e esse vocativo está delimitado por pontuação, né? De fato, em língua portuguesa, depois do vocativo, a gente coloca ou uma vírgula, ou aqui colocar isso que foi o tradutor, lembra? Essa foi uma tradução do inglês para o português, o tradutor colocou reticências, poderia ter sido uma vírgula. Então, essa é a representação da dependência, né? Vocês veem que ela é diferente da constituência, porque ela está relacionando as palavras lexicais, que são basicamente verbos, substantivos, adjetivos, né? Advérbios e tudo mais, entre si. E as palavras mais gramaticais, como no caso aqui são as preposições, as conjunções, elas têm uma relação de dependência secundária com as outras. Eu vou mostrar a árvore do inglês agora, tá aqui. Vocês veem que na árvore do inglês, de certa maneira, é semelhante no sentido de que a raiz é a mesma, dessa raiz sai um vocativo em inglês. A diferença é que o inglês, o escritor colocou vírgula, né, como delimitador do vocativo. Do verbo sai um oblíquo, também em inglês. O inglês é uma língua que utiliza essa preposição, né? E desse oblíquo, a única diferença é que é o grupo nominal. O grupo nominal em inglês vai ter também um núcleo controle, só que eu vou ter aqui um modificador nominal sem preposição, que é hibernation, né? Porque não precisa, e da posição dele é anterior. Vou ter um modificador adjetivo, que vai ser o manual, e a preposição aqui, do switch to, vai estar intermediando também, né, o switch com control. Então, essa seria a representação da dependência do comando em inglês. Bom, o que está por trás dessas setinhas, desses arcos aqui? É um formato de representação, né, que a sigla dele é CONLL. Aqui tem um tracinho U, porque nós já estamos utilizando o formato das dependências universais, que é um projeto específico. E vocês veem que por trás de cada uma dessas setinhas, eu tenho esse tipo de formato aqui, que eu poderia ler aqui, né? Na primeira coluna, eu tenho o identificador de cada um dos tokens. Na segunda, eu tenho o token, que está na oração. Na terceira, eu tenho o lema. Então, em alguns casos fica muito semelhante, mas no caso, por exemplo, de passe, seria passar. Na quarta, eu tenho a etiqueta, né, da classe de palavra, que está aqui, né, nome próprio, pontuação, verbo, adposição, substantivo, adjetivo, adposição, substantivo, pontuação. A coluna seguinte é reservada, no caso aqui do projeto, quando uma língua em particular tem alguma etiqueta de classe de palavra bem específica. Então, aqui no caso, ela ficou em branco, fica só o travessão, né?
A número 1, 2, 3, 4, 5, a sexta coluna são as features, que eu não anotei aqui. Features vão ser elementos que subespecificam. Então, por exemplo, eu poderia anotar aqui, no caso do hall, poderia anotar que se trata de um ser animado, né? Se é animado, eu posso até anotar gênero, né? Se é masculino, feminino, se é singular ou plural, e outras categorias. No verbo eu posso anotar tudo, tempo, verbo, aspecto, voz, né? Para cada uma das classes gramaticais, eu tenho features que já estão pré-definidas. Aqui não foram anotadas, né? Na coluna seguinte, eu tenho exatamente a relação que vocês veem lá com os arcos, né? A raiz é o zero, porque o zero é o ponto de partida, né? Nenhuma outra palavra depende da raiz, e a partir dela, né, eu tenho as relações que são estabelecidas, né, com as outras palavras, na posição em que elas se encontram. A coluna seguinte tem o rótulo da relação. Então, a classe de palavra, vocês já sabem, por convenção, a gente utiliza a letra maiúscula, tudo em letra maiúscula. A relação de dependência é toda em minúscula. E já também eu tenho um conjunto de etiquetas que eu posso utilizar. Aqui eu utilizei vocativo, pontuação, raiz, caso, oblíquo, modificador adjetivo, caso, modificador nominal, pontuação. Depois ainda eu tenho duas colunas para especificar ainda mais as dependências e uma coluna final que se chama miscelânea, que pelo que eu entendi, ela é utilizada mais para especificar quando tem espaços entre os tokens ou alguma coisa assim. Então, esse formato aqui, né, eu posso salvar, quando eu coloco num desses, posso colocá-lo numa interface, tem várias disponíveis online, posso mostrar, ele automaticamente gera essa representação que eu mostrei para vocês, né, aqui no caso do português, né? Então, por trás disso aqui, né, que parece que alguém ficou desenhando, né? Não, tem uma classificação e ela é produzida na forma daquela tabela que eu coloquei aqui. Né? Então, vocês terem uma ideia, quando a sentença é muito longa, né? Eu atualmente estou anotando um corpo de texto clínico para um projeto nosso. Alguns segmentos são muito longos, né? Então, eu trabalho nesse formato, eu trabalho na tabela e vou anotando aqui. Por quê? Porque trabalhar com os arcos, né, numa das interfaces, fica difícil, né? Porque o arco sairia da tela do computador. Então, eu trabalho nessa tabelinha aqui, né? Não é tão complicado. Então, sintaxe de dependências é uma teoria linguística. Né, chama gramática de dependências, sintaxe de dependências. Parsing de dependências é um conceito que a computação toma, né, adapta dessa teoria linguística. Tá? Então, tem determinados autores que fazem a adaptação para os propósitos da computação. E dentro dessa proposta de dependências, tem várias propostas. Teve uma primeira proposta inicial, que está mencionada aqui de Stanford, né, que foi uma primeira, e depois, mais recentemente, tem essa proposta que chama Universal Dependencies, que é a que mais está sendo utilizada atualmente. Então, uma proposta que, como eu mencionei, o objetivo é anotar a estrutura gramatical das línguas naturais, mas de uma forma que essa anotação possa ser reaproveitada de uma língua para outra, que possa ser estabelecida um ponto de contato, apesar das línguas serem diferentes e as gramáticas serem diferentes, e que também seja aproveitada para processamento computacional. Então, como aqui eu simplesmente estou citando, né, as iniciativas anteriores, eu particularmente conheço aqui o Google Universal Partial Speech Tags. Conheço ele por quê? Porque uma vez nós anotamos um corpus, muitos anos atrás, com as etiquetas do português, eram traduções, e queríamos comparar essas etiquetas com o original em inglês. Mas como as etiquetas eram diferentes, nós automaticamente, tinha um programinha online,
que passava as etiquetas do português para as etiquetas universais, que eram aquelas que estavam em todas as línguas. Então, eu me lembro de ter utilizado esse Universal Part of Speech Tags, que são iniciativas que foram sendo desenvolvidas, né? Também tem Universal Dependency Tree Banks, o projeto de Stanford, e atualmente está tudo organizado como Universal Dependency. Eu coloquei aqui o link do site, e aí toda a informação está lá, muito organizado, constantemente atualizado. Ainda sobre as dependências, retomando, cada sentença é segmentada em palavras. As palavras, elas vão ser descritas naquelas features por características morfológicas. Elas vão ser conectadas por aquelas setinhas, né, umas a outras, por relações sintáticas, que tem a ver com sujeito, objeto, oblíquo, né, esse tipo de relação, né. E as categorias morfológicas, como eu disse, elas vão ser, por exemplo, gênero, número, se trata de um ser animado ou não animado, né? Tempo, voz, vão ser todas propriedades da palavra e anotadas como features. Eu vou dar um exemplo de como isso aparece. Só um detalhe, né? Eu trabalho com o conceito de palavra, mas palavra no sentido linguístico, tá, gente? Então, tem vários conceitos, né, de palavra. Então, por exemplo, em português, eu falo ao, né, vou ao centro, vou ao banco. Esse ao, aparentemente, é uma palavra só, né, pela ortografia é uma palavra. É um token, né, a não ser que eu separe, a máquina vai ler como um token, né, ortograficamente uma palavra só. Só que no conceito de palavra, como uma classe, que voltando para a escala de níveis, né, que nós temos, morfema, palavra, grupo e oração, em português, na realidade, eu tenho duas classes juntas, né, eu tenho a preposição e o artigo, tá? Eu posso até esquecer, né, mas são duas que estão juntas. Então, é por isso que quando a gente trabalha com dependências, antes de eu anotar, eu separo essas duas. No caso, a gente tem um script pronto, né, que o Tiago preparou, que já faz automaticamente. Essas aqui e outras, por exemplo, dela, dele, ao, dessa, desse, tudo isso aí é separado. Por quê? Justamente por isso, que eu tenho duas classes de palavras e cada uma delas duas funções. Então, a preposição, ela vai ser uma adposição e vai sempre marcar caso. Em português, o ao está muito relacionado com o locativo, né? Mas com outras coisas também. E o artigo vai ser sempre a relação determinante, vai estar junto com um substantivo. Então, a gente separa essas duas. Então, lembrar que tem o token, que é um conceito da computação, né? Sequência de caracteres, que eu delimito. Tem a palavra ortográfica e tem a palavra como classe numa hierarquia linguística. Então, são conceitos distintos, né? E tem outros conceitos ainda. Aqui vocês veem, a palavra lexical é a mais importante e ela que vai ser conectada, aqui está na cor azul, né? Vocês veem aqui, o inglês está o exemplo está em inglês, né? The cat could have chased all the dogs down the street, um exemplo deles lá, né? O gato poderia ter perseguido, né? Todos os cachorros, né? Aí da rua. Vocês veem que, então, o importante é a conexão. Raiz é o verbo aqui, e aqui vocês veem que eu tenho uma forma, um grupo verbal, could have chased. Mas, para a raiz, o importante é o verbo lexical, que tem todo o conteúdo, que é o chased. O have aqui e o could, em inglês, são auxiliares, estão ajudando a construir outros significados. Então, o importante aqui é a relação azul com o sujeito, que é o gato, e o objeto aqui são os cachorros, né? E a indicação do lugar, que é o oblíquo, que é o azul, né? Depois eu tenho relações pequenininhas entre uma palavra lexical e funcional em vermelho. Aí vocês veem o gato, né? O gato com determinante aqui, né? O verbo lexical com os auxiliares, o cachorro com determinante e a rua com seus determinantes e caso aqui, né? Que é um oblíquo, né? Aqui o down está funcionando como preposição.
E os sinais de pontuação estão sempre conectados ao núcleo da frase ou da oração. Então, essa é a lógica da sintaxe de dependência. Por que ela é universal? Olha aqui, não sei se vai ficar claro esse exemplo. Aqui tem a mesma sentença em 3 línguas distintas, né? E vocês veem que, no caso aqui, o exemplo está mostrando o tratamento do verbo cópula. Por quê? Porque aqui, em português, eu tenho Ivana é professora, né? Então, aqui o verbo ser está funcionando como esse famoso verbo cópula, está estabelecendo uma relação. Em inglês também eu tenho Ivana is a teacher. Mas no russo aqui é uma língua que não tem a realização do verbo cópula, né? Aqui eu falo Ivana učitelnica. Então, a sintaxe universal, ela decide que, por se tratar de uma oração com o verbo cópula, que é uma oração que estabelece uma relação entre duas entidades, dois entes, eu vou marcar como raiz não o verbo, mas o complemento, né, aqui que vai ser professora, teacher, učitelnica. Então, isso me permite comparar uma língua como o russo, que não tem a realização do verbo cópula, com 2 línguas que têm. Por quê? Porque se eu comparar num corpus essas 3 sentenças, a raiz é a mesma. Então, a máquina identifica uma raiz comum e a variação vai estar aonde? Provavelmente nas particularidades. Então, olha só, a relação principal aqui é a raiz, que vai ser o complemento nominal, e o sujeito, Ivana, né? E essa relação aparece nas 3 línguas. Então, com isso aí, eu já comparo as 3. O que diferencia? Em português e inglês, eu tenho o verbo cópula, que é um auxiliar, que vai ser is. E ainda, se eu for diferenciar mais fininho, o português, ele constrói essa relação aqui, né, de classificação. Ivana é professora, João é médico, Tiago é cientista, sem a necessidade de um determinante. O inglês, não. Eu tenho que sempre colocar. Ivana is a teacher, Tiago is a scientist, John is a doctor, né? A physician. Então, vocês veem que eu consigo caminhar das camadas mais genéricas, que estão nas 3 línguas, as que estão em menos línguas, como seria o verbo cópula aqui, e depois a questão determinante, que é tão diferente entre português e o inglês. Então, isso é uma vantagem da sintaxe universal, né, da dependência universal. Aqui tem mais um exemplo que eu coloquei não para assustar ninguém com a língua, mas é porque para mostrar a questão das preposições. Então, aqui é a mesma oração, mais ou menos, né? Ele viajou de avião, he traveled by plane, on je putovao zrakoplov, né? Que é o croata. Então, basicamente, vocês veem, a raiz é a mesma, o verbo, né? Que é viajou, nos 3, né? A relação de sujeito é a mesma. Quem viajou, ele, he, on. E como viajou, a forma em que viajou, está sendo realizado por um oblíquo. Em português e inglês, nós sempre utilizamos preposição, né? Então, vai ter uma relação de caso aqui, né? De avião em português, by plane em inglês, mas no croata não. O oblíquo lá está na morfologia. Esse finalzinho aqui, OM, significa de avião. Então, a palavra avião é zrakoplov e o OM já é de. Então, nas sintaxes dependências universais, eu consigo comparar línguas diferentes, no caso do russo e do croata, com as línguas europeias ocidentais, chamadas, né, as western, porque, justamente por isso, estou priorizando a palavra lexical, né, e não a gramatical, como seria a preposição, e a função, aqui a relação é a mesma, é oblíqua. Só que cada sistema linguístico realiza o oblíquo de forma diferente, né? O croata pela morfologia, né, como as línguas eslavas, e as nossas línguas com uma preposição, né? Então, mais um exemplo de por que é universal, né? Aqui eu tinha pensado, né, em perguntar a vocês das relações de dependência. Vocês animam a ser rapidinho falar como é que seriam? Então, só para concluir, gente, aqui eu só queria mostrar como o inglês
muitas vezes ser mais tranquilo, né? Porque no inglês eu posso especificar the crying mother ou the crying baby, né? Então, em inglês tem esse recurso, né, de colocar uma forma que ela é verbal, mas vira adjetival, né, e eu especifico quem que está chorando no inglês, né. Então, na sintaxe dependentes em inglês, eles anotam assim, essa forma crying mother, apesar de ser uma forma verbal, ela já vira um adjetivo, né, e crying baby também, né, aí eu separo essa ambiguidade, né, então aí outro sistema linguístico, né, e cada língua tem sua questão. E, rapidamente, vocês veem, só para mostrar, tem etiquetas de classe de palavra, tem de features, né, então isso tudo está prontinho, quem quiser anotar, é só clicar que já aparece a relação, aí escolhe, muito tranquilo. Na anotação do Bosque, para além dessa cama, estão vendo aqui, né, eu tenho a oração que está aqui, né, em negrito, eu tenho as relações, né, que estão anotadas por cima, né, aqui, né, ela atende a Academia Sueca, e o Bosque é um corpo que está anotado com features, né, então aqui eu tenho a etiqueta POS, que está em caixa alta, né, pronome, verbo, determinante, nome próprio aqui, né, e quando, por exemplo, Academia Sueca, eu interpreto que não é uma academia que é sueca, é um nome próprio, eu posso ter essa etiqueta aqui, flat name, que significa que a máquina vai trabalhar os dois juntos, né, como nome próprio. E para cada uma delas aqui eu tenho as features, né. Então aí vocês veem que o português está anotando para ela, pronome, o lema vai ser a forma em masculino, ele, o caso nominativo do português, né, porque aqui seria o sujeito, o gênero feminino, número singular, terceira pessoa, né, e um pronome do tipo pessoal, né. Então, para cada um deles tem uma anotação bem específica, né. O Bosque é um corpus muito bom, ele está muito bem anotado, mas tem coisas que não estão muito boas, tá, gente? Então, não é tudo uma maravilha, né? Aqui tem a relação das etiquetas também. E aqui eu coloquei, depois, quando vocês tiverem o slide, links que são muito interessantes, né? O primeiro sobre dependências universais, o segundo é o Bosque, que eu quero mostrar bem rapidinho, e depois vocês têm ferramentas que vocês podem ficar brincando, né? Para fazer anotação e tudo mais, né? Deixa eu mostrar rapidamente isso aqui. Então, nesse site aqui, olha só, rapidamente, à esquerda, vocês têm todas essas línguas, tudo que vocês possam imaginar. Eu vou mostrar aqui, latim tem 4 corpos anotados, né? Tem latim, aqui está o inglês, as mais comuns estão todas, o português está aqui, né? O português tem 3 corpos, o Bosque, que é o mais famoso, né? Então, aqui, como é que eu faço? Eu clico aqui e chamo o português aqui, estão vendo? E aqui tem um sistema de busca de expressões regulares já prontinho, ninguém tem que lembrar ir lá na aula inicial, né? Mas está prontinho aqui, eu posso procurar por uma palavra, por um lema, por uma classe de palavra, uma relação de dependência, o que quiser, enegramas de palavras, lemas, outras buscas bem mais sofisticadas. Então, por exemplo, eu quero procurar uma palavra, né, no Bosque, né, eu clico aqui, form, o que a gente chama de palavra, eles chamam de form, né, e aqui está pronta a sintaxe de busca, é simplesmente, aqui nesse pedacinho aqui, se está aparecendo aqui, só esse pedacinho, entre aspas, que eu mudo, né, política. Olha só, no Bosque tem 99 ocorrências, né, aí eu posso olhar uma por uma, e aí vocês vão ver aqui que, aqui, por exemplo, Rússia está perto da estabilidade política, né? Então, aqui eu já vejo que está como provavelmente um adjetivo. Aqui eu tenho a árvore completa, eu tenho que deslizar. Então, você vê o tamanho aqui, aí eu cheguei a estabilidade política, como eu mais ou menos imaginei, um adjetivo. Estão vendo aqui a anotação. Ele está modificando a estabilidade, está tudo aqui, né? Então, esse aqui é um recurso muito bom, porque estão todos os tree banks aqui, de todas essas línguas, que são mais de 80,
A interface é bastante boa, eu uso muito na graduação, é fácil, né? A sintaxe de busca, né, para quem não tem essa preparação com expressões regulares, na graduação ela não sabe nada disso, né? Eu mando trocar só o que está entre aspas e pronto, não mexe em mais nada. Se eu mexer em outra coisa, você já sabe aqui, se eu tirar esse colchete, isso aqui, acaba tudo, né? Eu só posso mexer aí, né? E aqui eu tenho, então, isso aqui, fazendo várias buscas e tudo mais, e se eu quero, eu posso, por exemplo, aqui, eu clico e aparece aquele formato que eu mostrei para vocês, eu posso copiar aqui e colar em outro lugar, né? Posso reproduzi-lo em outra interface, e ainda eu posso gerar uma imagem. Então, olha, aparece aqui, vocês veem que quando é muito grande, olha como que fica isso aqui, né? Eu tenho que trabalhar aqui. Então, por isso, quando eu trabalho nesse outro corpus, né, que tem uns segmentos imensos, a gente trabalha geralmente naquele outro formato da tabela, porque eu não consigo, né, arrastar a setinha para estabelecer a relação, né? Então, acho que é isso que eu queria mostrar.